Olá, pessoal. Dia 21 de setembro é considerado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, embora a gente saiba que as pessoas com deficiência lutam todos os dias, não é verdade? Por conta disso, hoje nosso programa traz uma convidada mais que especial, a doutora Fátima Duarte, dentro dessa parceria que temos entre as secretarias da Justiça, Saúde e Educação. A doutora Fátima é especialista em sexualidade pelo Programa de Estudos em Sexualidade PROSEX, do Hospital das Clínicas, e tem certificado de atuação na área de sexologia pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Também é autora dos livros Sem Barreiras, Mulheres Invisíveis Retirando Seus Véus, e Gravidez, Mitos e Verdades. Desde julho de 2012, trabalha no projeto Sábado Sem Barreiras, primeiro ambulatório de atendimento ginecológico à mulher com deficiência. Uma experiência interessante, né, gente? Como vocês sabem, essa série do canal de desenvolvimento profissional está durante todo o semestre trabalhando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né? E o tema de hoje contempla especialmente o ODS 10, né? E o tema, lembrando que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fazem parte de uma agenda anual, né? E é composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030, né? São uma chamada universal para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade. Você, profissional da educação, que está aqui com a gente hoje, conhece, reconhece e age levando esses direitos em consideração? Você precisa saber um pouco mais sobre esse assunto para se desenvolver profissionalmente, ainda mais em seu local de trabalho e em outros contextos? Então, acompanhe o que nos dirá a doutora Fátima sobre esses direitos, lembrando que preservar esses direitos é uma condição de vida mais justa para todos nós, né? Não só para quem nesse momento está especialmente precisando de alguma atenção nesse sentido, né? Durante a apresentação da doutora Fátima, deixem os comentários de vocês, os questionamentos no chat, para podermos interagir na segunda parte do programa, tá ok? Doutora Fátima, nós agradecemos pela presença e colaboração com nossa rede pública estadual de ensino. Seja muito bem-vinda e eu passo a você a palavra. Olá, boa tarde, boa tarde. Eu gostaria de agradecer esse convite da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais de Saúde, dos profissionais de educação, a saúde está na minha cabeça, né? E essa Escola de Formação e Aperfeiçoamento é uma honra muito grande estar aqui presente e trazer, dentro dessas parcerias que são feitas da saúde, da educação, da cidadania, a gente poder fazer uma pauta única que possa fazer com que cidadãos, homens e mulheres, compartilhar uma sociedade com mais opções, E falando da questão da luta das pessoas com deficiência, é uma honra muito grande eu poder estar aqui nesse espaço de fala, nesse espaço de reflexão, dividindo uma experiência de trabalho com essas mulheres com deficiência ao longo desses quase 10 anos de atendimento. E quando nós falamos, eu sou Fátima Duarte, eu sou médica, eu sou ginecologista e sou obstetra, também sou sexóloga, tenho área de formação em sexologia e
quando nós falamos sobre a questão do atendimento, eu sempre penso que hoje ainda, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, um estado rico, uma cidade rica, eu atendo todo dia mulheres, e essas mulheres, elas ainda são envergonhadas de ter nascido, elas têm medo de viver e são tristes por não saber morrer. Essas mulheres que eu atendo são pessoas que têm algum impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual, e esses impedimentos em interação com diversas barreiras podem diminuir, afetar, interromper a participação plena e efetiva na sociedade em condições com as demais pessoas. Essa é a definição de pessoas com deficiência na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2012. Então, essa definição, ela coloca que a pessoa, ela não é a deficiência, que a pessoa com deficiência tem esses impedimentos, mas que as diversidades encontradas dentro da sociedade vão fazer com que isso possa acontecer e tornar essa participação uma participação que não seja em igualdade de condições. E quando nós falamos dessas pessoas, nós estamos falando de poucas pessoas, nós estamos falando de muitas pessoas, nós sabemos, pelo censo, que existem 1 bilhão de pessoas dentro do planeta com essas características. E 80% dessas pessoas vivem em países em desenvolvimento. No Brasil, no último censo, nós temos estatísticas que mostram de 16% a 20% de pessoas que apresentam alguma deficiência. Então, nós estamos falando de muitas pessoas. E também, quando nós falamos, entendemos essa sociedade, nós vemos como a violência, ela pode causar a deficiência em 25% das pessoas com deficiência, são pessoas que vieram para essa situação em decorrência de algum tipo de violência física, de acidente de carro, de acidente de arma branca. Então, quando a gente vai encontrar esses diferentes recortes das pessoas com deficiência, nós vamos entendendo que essas pessoas com deficiência, elas apresentam estigmas sociais, elas têm dificuldade de serem entendidas como mulheres para além da sua deficiência. E nesses diferentes setores, quando nós falamos, por exemplo, na questão da violência, a violência contra mulheres com deficiência é igual a pessoas. Nós devemos viver numa sociedade onde não haja nenhum tipo de violência. Agora, quando nós analisamos a violência que ocorre contra mulheres em geral, a deficiência contra pessoas com deficiência é igual, ou ela vai ocorrer com espaços demarcados e com espaços diferentes. Nós temos nesse olhar que essas pessoas com deficiência, elas têm pouco acesso ao tratamento médico, elas têm pouco acesso à reabilitação, elas têm pouco apoio social, elas têm dificuldade em relação à sua escolaridade, e isso vai se refletir na empregabilidade. E sempre quando a gente fala sobre a independência afetiva, a gente sempre fala que não existe independência afetiva sem a independência econômica. Então, quando você tem esses indicadores, e essas pessoas com deficiência têm dificuldades dentro da sociedade,
você vai criando dinâmicas que dificultam o andar dessas pessoas dentro dessa sociedade. Também, como nós olhamos o cotidiano dessas mulheres, as mulheres com deficiência e abuso. É interessante que esse abuso, o abuso sexual, o abuso contra uma pessoa com deficiência, coloca esse abusador quase numa posição de que não vai acontecer nada com ele. Porque como é esse registro, a gente percebe que os espaços privados, como é que a ocupação dos espaços públicos e dos espaços privados. E agora, com a pandemia, a gente viu como a casa não é um espaço seguro para as mulheres. E como é que é isso para as pessoas com deficiência que vivem mais dentro desse espaço privado? E quando nós olhamos também esses indicadores, nós vemos muito que essas mulheres, elas têm uma baixa estima, porque elas não são vistas como mulher. Então, nós temos uma sociedade que é muito cruel com as diferenças de corpos. E esses corpos diferentes, bocas diferentes, olhos diferentes, cabelos diferentes, têm uma dificuldade de ser aceita. E essas mulheres com deficiência, muitas vezes, elas são vistas só pela sua deficiência. Elas não são vistas como um todo. Então, aí acaba implicando na questão da sua autoestima. Então, se elas não são vistas como um todo, como é que elas vão desempenhar diferentes papéis? O papel de mulher, o papel de amante, o papel de esposa, o papel de namorada, o papel da maternidade, o papel de empreendedora, o papel de empregadora, o papel de professora, o papel da profissional de saúde. Então, se essa mulher tem dificuldade, se ela é vista como a deficiência, se a deficiência é o segmento que mais ressalta, ela vai ter dificuldade para exercer seus diferentes papéis. Porque se esses direitos não são reconhecidos, se não são reconhecidos as suas falas e seus espaços, ela também tem uma sensação de que é invisível, de que ela não está sendo vista. Então, na hora que nós falamos dos direitos, quando nós falamos dos lugares, quando nós falamos como é que é essa realidade, nós estamos dando uma oportunidade para a reconstrução de novas representatividades. Porque a sociedade ela é dinâmica, ela vai ao todo momento construindo e desconstruindo. Então, se você tem essa representatividade, a mulher ela vai poder ser enxergada, ser vista para além da deficiência. Quando nós também analisamos dados que a gente tem, dados do anuário da violência, nós vemos como é que é a alfabetização, como é que é a escolaridade das pessoas com deficiência. E nós temos também que na violência, muitas vezes, na grande maioria das vezes, o maior agressor é a pessoa com a qual essa mulher com deficiência vive. E também nós analisamos que você tem esse olhar da dinâmica das ausências. Então, muitas vezes, aquela pessoa que cuida, quem que cuida de quem, né? Então, nós temos essa pessoa com deficiência, ela é cuidada por uma pessoa, essa pessoa, muitas vezes, recebe esse auxílio econômico através do LOAS, e essa pessoa que vive com essa pessoa com deficiência, muitas vezes ela também não vai ter outro trabalho para ela poder ajudar ou cuidar dessa pessoa. Então, a gente fala que quem depende de quem, né? Quem é essa dependência? E também esse estresse contínuo do cuidador.
E muitas vezes isso gera relações assimétricas de poder, de dependência. Então, quem é que cuida de quem? Quem depende de quem? Então, essa relação de poder de quem cuida para a pessoa com deficiência. E nesses olhares, que está trabalhando há muitos anos com ginecologia, eu percebia que havia, apesar da gente ter uma estatística grande de pessoas com deficiência, ter no Brasil uma estatística grande de pessoas com deficiência, a gente percebe que as unidades de saúde, elas são pouco equipadas para receber essa população. Equipadas com a linguagem de Libras, não equipadas com as mesas, às vezes a acessibilidade para você chegar nessa unidade básica. Então, para essa pessoa chegar nessa unidade de saúde, ela tem que tomar um ônibus, ela tem que se locomover. Então, o que eu sei? Que quando a pessoa vai tomar um ônibus, o mesmo ônibus não vai levar duas pessoas com deficiência, vai levar uma. Então, como é que é esse transporte? Então, se a gente tem uma parceria de duas pessoas com deficiência, vai ter que um ir no ônibus e o outro ir no outro, para ir ao encontro. Então, essa acessibilidade da sociedade em geral, ela, quando chega na unidade de saúde, ela, muitas vezes, piorada, não tem atendimento. Eu lembro que uma vez eu atendi uma mulher com deficiência, essa mulher com deficiência, eu falava com ela e ela estava com um lenço cobrindo a boca, e falando e cobrindo, e me contou que tinha um filho, e que esse filho ia ter a formatura do filho, ia ter a formatura, e que ela não iria na formatura. Eu falei, mas por que você não vai na formatura? Eu não vou sem o dente, eu não vou que caia o meu dente. Aí eu falei, mas ela falou, doutora, na unidade onde eu fui cuidar do meu dente, só tem dentista no andar de cima. Então, ela não podia cuidar do dente, porque ela não tinha quem levasse. Era uma mulher cadeirante, então não tinha, o dentista era só no andar de cima. Então, foi todo um processo. Eu falei, você tem um filho que está se formando, ele só tem você de mãe, como é que você não vai? Então, e a gente sabe o que significa o dente, o sorriso, a fala, para qualquer pessoa tirar. Você vai pegar no colo. A hora que você pega no colo, você infantiliza a pessoa com deficiência. Então, você ter possibilidades de ter marcas que facilitem a transferência. Se a pessoa tem uma deficiência auditiva, você ter o intérprete de Libras para poder falar. Então, essa pessoa ela não vai, porque já não é fácil a gente falar sobre os nossos problemas de saúde. Então, se esses problemas de saúde, quando chegam na unidade, você não tem uma resolução de poder entrar, você já evita que você não vai. E nós fizemos um trabalho num atendimento que é feito no Sábado Sem Barreiras, e nós percebemos que essas mulheres, fizemos um trabalho sobre as mulheres que nós estávamos atendendo, e que nós vimos que mais de 60% das mulheres, elas tinham mais de 40 anos. E que essas pessoas, 88% dessas mulheres que a gente estava atendendo, eram pessoas ligadas a algum serviço de referência, ou para cuidar também da sua própria deficiência, ou uma deficiência mental, ela ia lá receber a medicação, ou na deficiência física, mas apesar de elas estarem ligadas ao serviço de referência, mais da metade nunca tinha examinado a mama. Você tinha quase a metade que nunca tinha feito nenhum exame de Papa Nicolau. E 40% nunca realizaram o exame ginecológico. Então, quer dizer, apesar delas estarem ligadas a um serviço, a feminilidade, o gênero
isso era embutido em toda a questão da saúde. Então, esse olhar, então, é necessário que a gente olhe essas mulheres, são dados que estão aí. Também nesse ambulatório, nós fizemos uma pergunta para essas mulheres se elas tinham tido, a gente começou a atender, achou que seria bom no sábado, porque sábado usamos um espaço, esse atendimento ocorre no Hospital Pérola Baiton, desde 2012, é no último sábado de cada mês, e esse sábado, esse espaço é um espaço que é usado pelo serviço de mama e que no sábado não tem esse serviço. Então, a gente passou a usar esse espaço. E nós perguntamos para essas mulheres o que elas tinham achado, se elas achavam bom ser no sábado, e quase 80% achou que não tinha dificuldade no sábado, que era mais fácil no sábado, né? E também percebemos que 90% delas não vinham sozinhas, vinham acompanhadas. Então, essa dificuldade da autonomia, então, que vai desde uma cadeira de rodas, que ela consiga se movimentar, até a acessibilidade. Então, a gente teve 8% só dessas mulheres que vinham sozinhas. E sem dúvida, na grande maioria das vezes, dessa companhia, era a companhia feminina. Era a companhia feminina. Quer dizer, a grande maioria, quando vinha acompanhada, ela vinha acompanhada da mãe ou da irmã. Só 4% vieram acompanhadas pelos pais. Também perguntamos para elas quem era a pessoa que mais a ajudava. A mãe. A mãe. Quem era a pessoa que mais ouvia? A mãe. Então, a gente percebe que existe essa femininização do cuidado. Quem que cuida de quem? Então, desde o trazer, desde o cotidiano, então, com quem ela contava? Quem é a que mais a ouvia? Então, é a mãe. Tá? E quando também nós perguntamos para elas, é interessante que nesse atendimento, quando a gente ficou perguntando para elas o que elas achavam, o que elas queriam, a grande maioria falava que queria ir ao atendimento para fazer exames, para poder ter uma vida saudável, que queriam ter condições para as pessoas com deficiência, que queriam ter apoio médico. O maior medo que elas tinham é que parasse, que não fosse contínuo. E queriam muito que fosse para outros lugares, porque ali a gente atende pessoas de vários lugares, em várias cidades em volta, de vários bairros. Então, elas queriam, o medo que elas tinham, que estão tão acostumadas a terem os direitos negados, então esse medo que ia acabar, isso não ia ser contínuo. E dentro das falas, a gente também perguntou, depois de 2 anos de atendimento, o que elas achavam do atendimento. Elas falaram que elas conseguiam fazer exame, que muitas delas nunca tinham sido examinadas, e que dessa maneira dava para continuar viva. E dentro dessas falas, eu não escutei elas dizendo que elas se sentiam infelizes, que queriam morrer, que queriam que a vida delas acabasse. Não. Era sempre uma mensagem de esperança e uma mensagem de esperançamento. Mas o que elas colocam muito? Que elas querem ser mais independentes, que elas querem resolver as coisas, que elas querem ter moradia, que elas querem ter alimentação, e que querem que isso faça para que as pessoas com deficiência possam ter mais espaço para escola, para dentista e para educação médica. Então, a gente percebeu que essa demanda de atendimento existe e que elas falavam, quando você ia contar a história de vida, muitas falavam que nunca tinham delas, e elas falam
demais que os sonhos dela, elas querem continuar vivas, que o sonho é necessário e que sem independência, quer dizer, a questão da independência acontece demais dentro delas. E dentro de um olhar também em cima da sexualidade, eu uma vez fiz uma ousadia, fiz um questionário para essas mulheres, para apresentar 2 anos no Congresso Latino-Americano de Sexualidade. Aí fiz um questionário para 180 mulheres com deficiência, aí eu fui perguntar para elas se elas tinham vida sexual e como era a vida sexual delas. Então, dessas 181 mulheres que eu entrevistei, 51% só, 51 delas tinha vida sexual. 51. E olha que interessante, porque quando que eu perguntei para elas, dessas que tinham 51 que tinham vida sexual, essas 51 me disseram que nunca ninguém tinha perguntado para elas se elas tinham vida sexual, como era a vida sexual. Quer dizer, apesar, eram 181, só 51 tinham vida sexual. E essas 51, todas se diziam cisgêneros, todas estavam bem com o seu gênero, e todas tinham a orientação heterossexual. Eu falei, nossa, mas será que tem tanta repressão que elas também não podem ter uma orientação no afetivo? Sempre que 100% é uma estatística alta, né? Quando a gente vê em outros trabalhos. E aí eu fui perguntar para elas como é que era a vida sexual delas. Tem um questionário, que é o questionário que a gente faz, que é o questionário brasileiro, que a gente pergunta sobre a função sexual, tentando ver como é que é o desejo, como é que é a excitação, como é que é o orgasmo, se elas se envolvem com atividade sexual nos últimos 6 meses, se ela se vê pensando em sexo, como é que é o interesse do sexo é suficiente para ter vontade de começar tudo de novo, como são as suas preliminares, se você costuma ficar lubrificada, se durante a relação, como é que é a participação do seu parceiro, se na maioria das vezes você tem prazer, se você consegue atingir o orgasmo, e o grau de satisfação faz com que você tenha vontade de fazer tudo de novo. Então, essas 10 perguntas são perguntas que são feitas como para a gente saber as fases da sexualidade, que é o desejo, a excitação. O desejo é o que te move, a excitação é você ficar molhada, se for mulher, no homem a ereção, o orgasmo é o pico do prazer, e a resolução é o tempo que começa para começar tudo de novo. E olha, dessas mulheres perguntadas, 10% o desempenho sexual delas era nulo. De nulo a ruim. 31% era de ruim a desfavorável. Então, 41% era de nulo a desfavorável. E só 10% tinha de bom a excelente. E só 10% tinha regular a bom. Então, esse perfil, a gente pensar também nessa questão da sexualidade, esse desempenho pode também servir para ser um instrumento de formulação de políticas públicas, de reflexão, como essa mulher está se vendo, como a sociedade está vendo essas mulheres. Porque as políticas públicas para as mulheres e os compromissos com as mulheres têm que ser todo dia. Nós queremos que as mulheres possam ter uma participação no espaço de poder, que elas tenham uma participação democrática dentro da sociedade civil, que as políticas públicas possam fazer que haja essa democratização. Eu sempre falo para elas um poema, que é um poema muito lindo, que é um poeta, o Michael O'Brien, ele teve paralisia infantil. Ele teve paralisia infantil e, apesar de ele ter paralisia infantil, ele ficou no pulmão de aço, né? Ele só conseguia ficar deitado, ele só conseguia ficar deitado, e apesar de ele ficar deitado, ele 4 horas por dia, ele conseguia ficar sem o respirador. E nessas 4 horas por dia, ele podia ir para a faculdade. Então, ele foi para a faculdade e conseguiu fazer letras. E ele, só mais velho, ele conseguiu
se envolver sexualmente. Ele nunca tinha se envolvido sexualmente. Então, através de um contato, ele pôde se envolver sexualmente. E ele fez para a mulher amada, ele fez uma poesia que dizia o seguinte: deixe-me tocá-la com minhas palavras. Deixe-me tocá-la com minhas palavras, porque as minhas mãos, como luvas pesadas, estão caídas ao lado do meu corpo. Deixe que as minhas palavras brinquem com seu cabelo, se enrosquem no seu pescoço, desçam para suas costas, porque minhas mãos, como tijolos pesados, não entendem os meus desejos, os mais simples, e insistem intensamente em não realizá-los. Deixe que as minhas palavras entrem na sua cabeça. Deixe que as minhas palavras entrem na sua cabeça carregando tochas, para que assim eu possa intensamente tocá-la por dentro. Então, o que eu vejo nesse atendimento que eu faço com essas mulheres, que elas querem isso. Elas querem ser vistas para além da sua deficiência e que não haja essa genitalização da sexualidade, porque a sexualidade ela está expressa. Quem é o órgão sexual maior? É o cérebro, é a pele, o toque. Então, isso pode ser modificado. Então, essas mulheres, elas querem isso, mas a sua rotina, a vida delas, faz com que elas se distanciem desses projetos. E a gente sempre entende que os espaços privados e os espaços públicos, essas mulheres, na sua grande maioria das vezes, elas ficam mais dentro do espaço privado do que dentro do espaço público. Então, quando a gente vai analisar aonde elas estão, a gente vê como acontece essa dinâmica das ausências, né? E a representação, ela é muito importante, porque se essa mulher se vê representada através de uma professora, através de uma peça de teatro, através de um locutor, através de um apresentador, ela vai poder acreditar que haja representatividade da sociedade é dinâmica. Novos espaços podem ser criados, feitas novas representatividades, e isso pode transformar demais a vida dessas mulheres, porque nós temos sim que tratar os diferentes de maneira diferente, mas com políticas específicas, com políticas integradas, porque dobrar-se sobre si mesmo é a pior forma de ficar doente. Agora, essas formas que você faz dessas eleições de políticas públicas, de políticas que possam ser compatíveis com os projetos de vida. Aqui é uma sala de atendimento. Aqui é uma sala de atendimento no Hospital Pérola Baito. Esse atendimento é um atendimento que aqui está acontecendo. Essa é uma maca que ela abaixa. Então, essa mulher, dessa maneira, ela pode ser transferida, ela não precisa ser carregada, porque imagina, uma consulta ginecológica que é íntima, que essa pessoa, ela vai tirar a roupa para você examinar uma mama, porque a sintomatologia é a mesma. Essas mulheres menstruam, essas mulheres têm cólica, essas mulheres têm infecção urinária, essas mulheres têm desejo, essas mulheres têm mioma, essas mulheres têm nódulos de mama, essas mulheres têm cólica menstrual, têm TPM, têm relação. Então, as estatísticas de caso são as mesmas, as queixas, nós já apresentamos isso em trabalho, tem que atender essas mulheres, tem que atender, porque elas têm muito problema, elas têm os problemas muito parecidos com os das outras mulheres, é a mesma coisa. Então, você ter um espaço onde elas possam falar é uma coisa super importante, Então, o que precisa? Aqui
nessa mesa, ter essa passagem é uma coisa super importante. Então, não carregar. O não carregar é muito importante. Então, essa mesa, essa maca ginecológica, já tive uma paciente que me falou que ela foi numa unidade de saúde e nessa unidade de saúde falaram para ela para fazer o Papa Nicolau na cadeira. Então, como é que a gente vai fazer o Papa Nicolau na cadeira? Então, essa não é algo que seja... Agora, não adianta só a cadeira. Não, isso é uma mesa ginecológica. É importante ter esse acolhimento, atender com os olhos e com os ouvidos, com olhos atentos, com ouvidos atentos, para essa mulher, porque a hora que ela é vista, ela já vai para dentro da consulta mais fortalecida, mais fortalecida. Então, eu queria dizer isso para vocês, que essa experiência que acontece, eu tenho um livro que é esse Sábado Sem Barreiras. Nesse livro, eu falo do atendimento dessas mulheres, há quanto tempo, histórias, elas vão contando as suas histórias. Tem muitas histórias, e tem uma história, por exemplo, que eu tenho de uma paciente que eu atendi, que essa paciente que eu atendi, essa paciente, ela foi ao Sábado Sem Barreiras, e ela falou, olha, eu vim aqui porque eu estou com sagramento, eu não consegui ser atendida, então eu queria, porque lá na minha unidade básica, eu não consegui ser atendida, porque estava querendo se estivesse grávida, eu não estou grávida, e vim com sagramento. Aí eu fui dar uma medicação para ela, essa medicação, eu queria saber, porque ela estava sangrando há muito tempo, ela estava muito anêmica, e eu queria saber se ela estava passando bem com a medicação. Aí, o que aconteceu? Ela tinha um telefone, ela trabalhava, eu liguei para o telefone que ela tinha, e aí era o telefone da casa dela. Aí, a hora que eu liguei, eu sabia que ela tinha falado que ela morava com a madrasta, aí me identifiquei, e aí eu falei, mas eu achei que esse fosse o telefone do trabalho dela. A senhora poderia me dar, então, o telefone do trabalho dela? Ela falou, doutora, não tem telefone no trabalho. Eu falei, não tem telefone no trabalho? Não, só tem telefone no andar de cima. Eu falei, nossa, mas quase sempre pensei lá comigo. Olha, a maioria das vezes você pode até ter telefone, não ter no andar de cima, mas a maioria das vezes você tem telefone no andar de baixo, né? Então, eu não pude ligar para ela, pedi que depois ela ligasse. Então, essa mulher, ela trabalhava num local onde o telefone só tocava no andar de cima. Então, aonde ela trabalhava, que era no andar de baixo, não tinha acesso ao telefone. Uma outra caso também, que eu falo muito, é uma paciente que tem muita dificuldade de fala, essa paciente tem muita dificuldade de fala, e essa paciente, ela tinha cólica menstrual, muita cólica menstrual, e quando ela começou a fazer o atendimento, eu pedi os exames e dei um medicamento. Quando ela voltou com os exames, eu chamei, na hora que eu chamei, veio a mãe, não veio ela. Aí eu perguntei para a mãe, doutora, a senhora sabe que a minha filha ela tem dificuldade para falar, ela é muito difícil para sair de casa, então o que eu pensei? Eu falei, vou sozinha, vou eu levar os exames para a senhora. Então só vim eu, ela não veio. Aí eu fiquei olhando, falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ver os exames, vou dar a medicação, mas vai ser só essa vez. A próxima vez, eu quero que ela venha. Então, dali a 2 meses ela veio, e aí eu perguntei para ela se ela estava melhor, se ela estava se sentindo bem, se ela estava com menos cólica, se ela estava sangrando menos. E ela, com toda a dificuldade que ela tinha de fala, ela me disse que estava ótima. E foi
o ótimo mais bonito que eu vi na minha vida. Apesar dele ter sido falado com muita dificuldade e que teve tanto tempo para ser articulado, esse ótimo saiu com o corpo, saiu com o braço, saiu com a cadeira, saiu com os olhos. Então, esse ótimo é um ótimo que fez toda a diferença, porque essa pessoa, ela pôde verbalizar. E essa verbalização, ela vai para além da oralidade. Então, isso que é a coisa importante. Então, isso foi um grande aprendizado, porque essas pessoas, elas estão acostumadas a ter os seus direitos negados, a uma invisibilidade. Então, quando eu falo que esse projeto do Sábado Sem Barreiras, quando eu pensei que essas mulheres são mulheres invisíveis e que essas mulheres podem tirar os seus véus, caligrafar suas falas, falando que são mulheres invisíveis. Mas essas mulheres, elas podem passar de mulheres necessitadas para mulheres necessárias. Esse olhar de você entender as diferenças, de você entender as acessibilidades. Primeiro, a necessidade de você ter espaços de atendimento a pessoas com deficiência é necessário. É necessário? Essa população existe? Existe. Essa população tem queixa? Essa população tem queixa. Essa população menstrua, tem infecção urinária, tem relação, engravida, amamenta. Você tem que garantir a elas o direito. Mas que método de concepção não vai dar? Pode ter mais trombose, não vai ter mais trombose? Como é que você vai capacitar essa pessoa? Como é que é o trabalho? Como é que é a escolaridade? Então, a saúde, ela tem que ser um espaço de acolhimento. E criar, a gente tem lá uma dinâmica de roda de conversa, e quando a gente começou, a gente fazia essa dinâmica na sala de espera, aí juntava, eu falei, nossa, mas como é que eu vou juntar as mulheres, a que fala com a que não fala, a mulher com deficiência mental, com a mulher com deficiência física, com a mulher com deficiência auditiva? O que aconteceu? Deu a maior liga, porque essas mulheres, uma entende a outra, não tem discriminação, uma ouve a outra. Então, isso, eu falei, nossa, acho que vai ter que ter uma sala de uma sala de outra. Então, a gente põe lá os temas disparadores na sala, falar como é que foi chegar para lá, quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos, o que você gostaria de fazer, como é que é seu dia, falamos dos problemas cotidianos, e elas falam, e elas criam grupos, uma mostrou um mar para a outra, uma foi... Então, essa possibilidade... Então, a hora que elas vão para a sala de consulta, essa sala de consulta é uma sala pequena, a gente tira as mesas, tira as outras cadeiras, tem uma equipe que é uma equipe que te ajuda, essa equipe é uma equipe que trabalha com treinamento e aceita. Então, a gente pode levar uma política exitosa para outros lugares. Então, essas mulheres, elas podem, a partir desses espaços, elas poderem ter espaços de transformação para as suas próprias vidas. Porque as mulheres vão muito no serviço de saúde. Elas vão mais que os homens. Agora, elas, quando vão e não são acolhidas, elas não voltam mais. Então, a gente precisa de entender que as políticas de diversidades, que os diferentes podem ser tratados de uma maneira diferente. Porque mulher, direito, liberdade, autonomia, são palavras sagradas demais para ser ditas só com a boca. Elas precisam ser ditas com a emoção, com a realidade, com propostas, com políticas públicas, com a emoção verdadeira, porque é essa emoção verdadeira que faz a transformação. Então, hoje, aqui, nesse projeto de aperfeiçoamento de profissionais de educação, essa fala que eu trago é uma fala
de poder dar essa contribuição nesse dia tão importante, que é o dia de luta das pessoas com deficiência. Esse dia é um dia de reflexão, porque todos os dias são os dias de construção, porque o conservadorismo, o atraso, ele é muitas vezes um cadáver que toda hora se mexe para mostrar que está vivo. E a gente precisa de trazer todo dia essa realidade na frente, né? A gente trazer a saúde, a educação, elas desempenham um papel muito importante dentro da construção das pessoas. E as pessoas podem se modificar, e elas podem, através do conhecimento dos seus próprios direitos, elas podem gerar um processo de mudança para a sua vida, de mudança para o entorno. Então, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. E aqui eu vou deixar o meu Instagram, vou deixar, se vocês quiserem, mandar aqui as perguntas, e nós estamos aqui com muita alegria poder ter participado. Ok, doutora Fátima, muito obrigada, viu? Pela sua fala tão calorosa. A gente percebe que é uma paixão aí no trabalho, né? Que você executa, e é isso que a gente precisa, né? Esse olhar cuidadoso, né? Amoroso também. Nós temos alguns comentários aqui e algumas perguntas. Eu vou lendo os comentários. Se você quiser abordar um pouco mais, aprofundar as questões que são trazidas nos comentários, a gente agradece, tá ok? O primeiro deles é o seguinte: é estranho pensar que qualquer um de nós pode passar a ser um deficiente por uma das causas que a senhora apontou. A gente nunca pensa nisso, que podemos passar a ser deficiente. Poderia comentar um pouco, doutora? É interessante que a gente, quando vê as estatísticas, né, das pessoas atendidas, as estatísticas, nós temos a deficiência causada por causas que são evitáveis, né, e infecções neonatais, parto prematuro, mas a violência como uma causa importante de violência, nós temos no nosso serviço e nas estatísticas brasileiras, nós temos 25% de causas de deficiência causada por acidente de carro, por acidente de arma branca, acidente com arma de fogo, né? Com tentativa de assalto. Então, esse olhar que as pessoas têm, e a gente percebe que esses espaços, é interessante, que às vezes você tem essa pessoa que ela já nasce com a deficiência, às vezes a construção do seu espaço e da sua sexualidade pode ser diferente do que aquela pessoa que passa a ser uma pessoa com deficiência. Então, às vezes essa pessoa, se ela já está dentro de um trabalho, se ela está dentro de uma relação afetiva, às vezes ela tem mais facilidade de manter esses espaços do que aquela pessoa que já, desde criança, já teve essa deficiência. Então, é como se as vulnerabilidades, elas já existissem desde cedo. Então, você tem, lógico que a deficiência, quanto você é mais vulnerável dentro da pirâmide, você vai... Então, se você é mulher, se você é negra, se você é analfabeto, se você tem uma orientação sexual ou afetiva, você vai criando as vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades vão acontecendo também nas pessoas com deficiência. Então, é interessante que esses olhares, esses espaços
Então, com certeza, aquela pessoa que sofre um acidente ou tem um assalto, e se ela está dentro de um trabalho, está dentro de uma relação, ela vai ser diferente. Então, as desigualdades, elas também acontecem nessas populações, que são populações de minorias, que a gente não fala minoria porque é uma grande minoria, né? Ok, doutora. Vamos alternar aqui com uma pergunta, depois a gente volta aos comentários, tá ok? Então, a primeira pergunta é assim, doutora Fátima, suas experiências falam essencialmente sobre a mulher. O que poderia nos falar das condições masculinas? Há meninos com deficiências nas escolas e nós gostaríamos de ouvir um pouco a respeito de como esse tratamento pode acontecer no contexto escolar, se difere muito do tratamento com as meninas. Olha, sempre a gente vai ter, até muito bem colocado, porque como eu trouxe aqui uma experiência de ginecologia, né, de atendimento ginecológico, né, e até eu falo que eu sou médica há tantos anos, e sempre que eu fui médica, eu sempre fui médica ginecologista, então esse atendimento, essa ótica que eu acabo falando na mulher, ela acaba sendo dentro desse olhar profissional, mas sem dúvida a questão da deficiência, ela vai estar igual nas questões de gênero, tanto para homens como para mulheres. Então, quando a gente fala né, de crianças, de pessoas que são moradoras de rua, que você tem mais pessoas com deficiência, tanto homens como mulheres, né? Quando você tem a questão do analfabetismo, você vai encontrar tanto no homem como na mulher. Então, na escolaridade, a hora que você for abrir a questão da inclusão, a questão do olhar, você está diante da cidadania, né? Agora, é lógico que você vai ter alguns recortes que vão ser feitos, né, nas questões de gênero, nas questões de gênero. Então, você tem, na questão, por exemplo, do abuso, você tem que as pessoas com deficiência, elas sofrem abusos, tanto homens como mulheres. Mas as mulheres, o abuso da mulher, a mulher, ela sofre mais abuso que os homens. Então, você tem, quando você olha, por exemplo, a questão de morte, a causa de morte, você tem, por exemplo, a população masculina de adultos jovens, ela sofre mais a violência externa. E as mulheres, elas sofrem mais a violência doméstica. Então, a hora que você faz esses enquadros, você vê que acontece essa diferença relacionada à questão de gênero. Mas, lógico, dentro dessa igualdade das deficiências, esse olhar para além do gênero, olhar entendendo a cidadania, entendendo que a sociedade deve ser um espaço onde homens e mulheres possam andar independente dos seus corpos, independente das suas orientações sexuais, independente do seu gênero, independente das suas diversidades corporais. E nós, a sociedade, tem muita dificuldade para acolher as diferenças corporais. O cabelo crespo, a pele escura, a boca grossa, esse corpo maior, a falta de um membro, a falta de uma função. Essa dificuldade de olhar é uma dificuldade que a gente pode desconstruir. E isso começa nesse primeiro lugar, onde essa pessoa vai se colocar, que é na família, e é na escola. E aí essa questão, por exemplo, da sexualidade. É interessante que às vezes se acha que a pessoa com deficiência tem que aprender sobre a sexualidade sozinha. Ou se acha que quem vai ensinar são os pais. Então, não se fala sobre o direito ao autoerotismo. Você vai ter esse autoerotismo, mas você vai explicar qual é o lugar onde esse autoerotismo vai dizer. E se acha, não, ele não tem, ele é o meu anjo, ele é minha criança. Então,
infantilização da pessoa com deficiência. Então, se acha que quem vai dar essa sexualidade são os pais não conseguem dar, a escola também não é esse papel da escola, tem que ser esse papel coletivo, da família, da escola e da sociedade. E há esse aprendizado. E o que acontece? Então, não se conversa, não se fala, se proíbe e não se fala. Tá certo, doutora. Voltando para um comentário aqui, até eu fiquei com vontade de recuperar, porque eu achei muito bonita a sua fala. É uma frase impactante, né? A pessoa não é a deficiência. Você podia explorar um pouquinho mais essa frase, que é maravilhosa. Eu acho que foi uma descoberta para todos nós aqui, ouvir dessa forma, de um jeito tão objetivo, né? É interessante que quando a medicina, né, os olhares, né, quando você fala das pessoas com deficiência, até a própria definição, né, a palavra ela é uma forma também de violência, né? Então, quando você fala o nome, né, você também está exercitando uma forma de violência. Então, quando você diz a pessoa portadora de violência, não é portadora, porque a portadora você porta a bolsa, você larga ali naquele lugar. Então, pessoas com deficiência, é importante que antes é pessoa, antes é um cidadão. Então, essa questão de você falar, vou atender a paralisia infantil, o cadeirante, o deficiente mental. Então, entender que existe a pessoa. E a pessoa, ela tem corporalidade, ela tem identidade, ela tem emoção, ela tem sexualidade, ela tem vínculo, ela tem afeto, ela tem relações afetivas, ela tem erotização, ela tem amizade, ela precisa de trabalho, ela precisa de autonomia. Então, quando você entende isso, você tira a medicalização excessiva, porque se você entende a deficiência, você está apenas instrumentalizando os atos médicos e as ações que vão ser de melhorar a deficiência. Tem que melhorar a deficiência, é lógico que tem deficiência, mas tem que melhorar esse entorno, melhorar essa casa, melhorar essa rua, melhorar essa escola, melhorar esse bairro, melhorar essa cidade, melhorar esse país. Isso se reflete no todo, porque essas mulheres, elas têm, homens e mulheres, eles têm que ser vistos por inteiro. Então, quando você vê a deficiência, você tira esse papel de medicalização, da patologização. Não é patologia. A pessoa não é muito maior. Ela tem que ser vista como um todo. E com os pilares que é o quê? Trabalho, família, relacionamento e sexualidade. Com esses pilares que a Organização Mundial de Saúde enxerga o indivíduo. Ok, doutora. Muito obrigada. Temos aqui uma outra questão. Vamos ver se você consegue nos ajudar aqui. Olha, diz assim: como abordar essa temática dos direitos das pessoas com deficiência em contextos escolares sem expor estudantes ou colaboradores com alguma deficiência? Qual é o seu posicionamento? De que forma poderia nos ajudar a contemplar essa questão? Como abordar a temática, né, de uma forma que seja construtiva e que não constranja, enfim. Eu não entendi. Você podia repetir para mim? A pergunta é assim, doutora:
Como abordar essa temática dos direitos das pessoas com deficiência em contextos escolares sem expor estudantes ou colaboradores com alguma deficiência? Ó, primeiro é falando, né? Falando, né? É interessante que uma vez eu fiz uma viagem para um determinado lugar e eu falei, nossa, eu vi tantas crianças com deficiência. E aí eu falei, nossa, será que aqui... eu falei, será que tem tanta patologia nesse local? Será que os obstetras dessa região, os hospitais, causam tanta patologia? Não, não era isso. No segundo olhar, eu entendi que era um lugar onde as pessoas podiam sair. Podiam sair. Então, por isso que tinha tanto. Eu falei, nossa, eu bato o olho como ginecologista, eu falo, nossa, você consegue analisar, é um trauma de parto, ou é uma criança com uma síndrome genética, né? Então, eu falava, nossa, mas esses obstetras... Não, elas aqui, de onde eu venho, é que as pessoas não saem, elas estão dentro dos espaços privados. Então, essa reflexão do que traz esse local da escola, esse local do trabalho, quando você traz os diferentes, quando você traz as minorias, e a gente, quando está falando da deficiência, é a maior minoria, nós estamos falando de muita gente. A escola, ela se engrandece ou ela se apequena? Ela se apequena, se engrandece. Uhum. Então, você falar dos direitos, quando esses direitos são a base dos direitos humanos. A base dos direitos humanos, que é você propiciar para essa pessoa igualdade de acesso à informação e ao ensino. Levar a essa pessoa a sua dignidade para viver dentro de uma casa, para viver, estudar, para ter uma alimentação, para ter uma família, para falar dos seus direitos. A família não obrigatoriamente precisa ser pai e mãe, a família pode ser uma irmã, pode ser uma avó, esse acolhimento, como é que esse conceito de família, né? Entender que essa pessoa não está sozinha, e isso vai criar essa discussão sem você constranger. Então, assim como quando você examina, você não vai pegar no colo. Você não vai pegar no colo. Quer dizer, eu tive uma experiência há pouco tempo que foi uma faculdade de medicina, a faculdade de medicina, que chegou num determinado ano, tinha um deficiente, porque entraram as cotas. E a escola não estava preparada, porque nunca um deficiente ocupou aquele espaço. Então, então vamos ter que criar. Agora, esse olhar, muitas vezes vai sendo criado na medida que vai saindo as dinâmicas. As dinâmicas, elas vão saindo e elas não precisam de ter... Porque essa pessoa, com certeza, ela já passa constrangimento. O discutir não vai trazer constrangimento para ela, porque ela já passa o constrangimento. O pior constrangimento é a negação, é não enxergar, é não falar. Então, essa pessoa, ela vai modificar esse seu constrangimento. Agora, esse constrangimento, muitas vezes, está no outro, na dificuldade que você tem de ter empatia, de se modificar ou de se emocionar com a dor do outro. Agora, quando a gente faz esse revés, não é porque a gente é bonzinho, não é porque é caridoso, isso é direito, é cidadania, é exercício do direito social. É isso que essas mulheres e homens querem. Então, não é... Que bom que a gente possa ter afeto. O afeto facilita sempre. As relações não violentas, as relações com mais afeto, elas só ajudam. Mas o que a gente precisa de falar é do direito, dessa construção da cidadania, onde os corpos diversos podem ser acolhidos, representados
e ter os seus direitos ouvidos. É isso que é uma questão de sociedade aonde os direitos têm que ser exercidos. Doutora, e é interessante também notar a partir da sua fala que tem um espaço privilegiado na escola que é o do diálogo, da discussão, né, da informação. Se a gente partir desse pressuposto que você trabalhou tão bem com a gente aqui, que a pessoa não é a deficiência, né, e que a gente precisa falar a respeito das coisas, a gente precisa discutir, a gente precisa expor. Eu acho que a gente tem, entre nós, educadores e os colaboradores que estão lá na escola, um espaço propício para isso, né? E eu acho que essa condição do nosso programa aqui é trazer esses temas que possam contribuir para que a gente aprimore o vocabulário também e os nossos repertórios para poder lidar com essa situação no contexto escolar de uma forma mais justa, né? Sem essa infantilização, com esse respeito, essa ampliação do olhar, né? Então, eu acho que a cada programa que a gente tem esse tipo de temática, que a gente está trazendo aqui, desde o começo do semestre, discutindo esses objetivos de desenvolvimento sustentável, unindo educação, justiça e saúde, eu acho que a gente está ajudando a compor esse repertório que vai favorecer a gente que está na escola, como professor, como gestor, como pessoal do quadro de apoio, de entender um pouco essas particularidades, né, dessas dimensões de vida que a gente tem dentro da escola e que a gente possa, na interação, a gente possa contribuir para avançar no entendimento e no atendimento a essas crianças e aos nossos parceiros que estão lá dentro da escola, os nossos colegas de trabalho ou a própria comunidade, né, que a escola tem acesso e por dever atender. Então, é importante essa sua fala nesse sentido, né? A gente precisa ganhar informação, ter reflexão para poder cumprir um papel adequado, e eu acho que é muito feliz essa escolha de trabalhar os ODS nesse semestre, porque são temas absolutamente transversais e que trazem para a gente a condição da gente pensar de uma forma equilibrada e apurada e estender os nossos limites até de atuação, né? E essa possibilidade de diálogo na escola, eu acho que é o nosso grande pedaço aí, né? Tem um outro comentário aqui, doutora, que é assim, eu acho que é lá mais ou menos o começo da sua fala, porque o comentário é o seguinte: acessibilidade não é vista como uma questão importante. Esse exemplo do ônibus para um usuário deficiente por vez é cruel. Podia comentar um pouco mais essa sua fala, doutora? Olha, essa é interessante, que quando a gente começa a falar, né, dessas... Porque quando a gente começou a construir, né, esse espaço de onde você vai atender, como você vai atender, quem traz o deficiente, né? Quem traz o deficiente? Ele vem sozinho, ele vem de metrô, ele vem de ônibus. Então, a gente viu aí 4% só vem sozinho, 7%. Que são, mas esses 7% que vem, se, por exemplo, as que têm cadeira elétrica, se chove, elas não vêm. Então, o dia do ambulatório, choveu, você já vai ter mais falta. Elas não vão conseguir chegar. As que estão sozinhas, as poucas que estão sozinhas, que vêm sozinhas, com as cadeiras, e pensar que aonde que elas moram, também elas moram em casas que são casas pequenas. Então, elas têm que se locomover, elas têm que sair das suas casas, os corredores das casas. Como é esse corredor e como é que é a cadeira, especificamente falando do cadeirante. E essa construção da acessibilidade, você tem o que leva, né, o transporte, mas o transporte também, ele não acontece, por exemplo,
para o atendimento. Mas, vamos supor que essa cadeirante queira fazer uma faculdade. Estudar à noite. Como é que ela volta para casa? Como é que ela volta? Então, o ir e vir, e quando a gente fala de criar escolas ou unidades de atendimento a essas pessoas com deficiência, o entorno tem que ser acessível. Agora, melhorando a acessibilidade, vai melhorar a acessibilidade para todas as pessoas. Então, a acessibilidade não significa um bairro, uma cidade que seja uma cidade feia. O acesso, a gente está falando quantas pessoas são idosas com mais de 60 anos. Então, caminhar na cidade de São Paulo não está difícil só para o cadeirante. Para o cadeirante é mais difícil. Mas se tiver uma mãe, carrinho e com um bebê na mão, vai ser complicado para ela. O carrinho de feira, esse idoso, essa pessoa com mais de 60 anos. Então, essa ideia da acessibilidade, de você criar o ir e vir, e quanto mais ir e vir fácil, mais essa pessoa vai conseguir ir sozinha. Mas é lógico que mesmo essa pessoa tendo a ousadia de ir sozinha, ela vai ainda ter... Eu já tive uma palestra que nós fizemos na Secretaria da Cidadania, na Secretaria da Justiça, e foi uma comemoração do 8 de março. Março são as águas de março, né? Sempre março a gente tem problema de chuva, e foi um dia muito bacana, super significativo, porque foram mulheres cadeirantes, foram mulheres cadeirantes na fala. Foi muito emocionante. Aí uma delas, a hora que ela estava lá no palco, foi ligado um fio no fio errado. Foi ligado um fio no fio errado. Então, aquele dia não choveu. Mas foi uma ligação que foi feita, deu um tilt na cadeira. E essa pessoa, ela demorou quase 4 horas para ela conseguir sair de onde ela estava. Então, a gente tem testa, e ali mas a fala dessas mulheres foi incrível. E é interessante, por exemplo, se a gente vai falar, vou fazer um evento amanhã, vai fazer um evento para as pessoas com deficiência, você tem que ter uma logística também importante, que é essa logística de ir. Então, não é só você mobilizar, não é só fazer a pessoa se emocionar, a pessoa também estar feliz, falar o que vai significar. Ela precisa de chegar. Então, esse caminho da chegada, ela não chega na saúde, ela também não vai numa manifestação, ela também vai ter dificuldade para a escola, ela vai ter dificuldade para ir para uma reunião. Eu tenho mães que falam como é que é, mães deficientes, com deficiência, como é que é a reunião na sala dos professores, que às vezes ela não consegue chegar. Então, a hora que a gente abre um olhar mais amplo, a hora que a gente faz um olhar com 4 olhos, com 2 corações, ouve com 4 ouvidos, a gente enxerga que você pode fazer, e não é só a rampa, mas a rampa já é uma ação, mas tem que fazer esse entorno, e esse entorno não vai ser a criação de uma sociedade mais cara, de uma sociedade que vai ser feia, de uma sociedade que vai ser uma agressão visual, de jeito nenhum. Isso, a gente tem que ver essas pessoas. Essas pessoas, elas precisam de ir e vir, porque sem ir, não adianta você criar possibilidades se não tem essa sensibilidade. Como é que um casal de namorados vai namorar se não consegue ir no cinema? 2 ônibus não levam, então a gente tem que mudar essas questões de logística da cidade. Ai, que ótimo, que coisa boa. Temos aqui, eu acho que dá tempo só para mais uma questão. Temos 2 aqui, mas vamos ver se pelo menos uma delas a gente consegue atender. A pergunta é: existem programas e materiais que possam orientar os professores e o pessoal da escola para lidar com a pessoa com deficiências nessa ótica que foi apresentada pela senhora?
especialmente para derrubar preconceitos? Tem materiais disponíveis que possam ser acessados? Eu acho que é essa a pergunta aqui. Se há alguma indicação. Com certeza existem esses materiais. A própria Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela tem muito material, né? O movimento de mulheres, você tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência, tem as conferências que se realizaram, e sempre nessas conferências sempre tem essa questão dos eixos de saúde, eixo de educação. Então, com certeza, a gente pode acessar esses. Eu me comprometo a fazer uma lista desse material, que esse material seja disponibilizar também o que tem escrito na área também de saúde, nessa transversalidade, né? Da gente trabalhar com a transversalidade, que isso é super possível, a saúde, educação, cidadania, para que a gente possa fazer práticas que são somatórias, elas não são excludentes, e que vão desembocar nesse ser que vai ser inteiro, né? Porque para essa mulher ser vista como estrela, a gente tem que olhar para o céu, né? A gente quer que essas pessoas sejam vistas como estrelas, né? Verdade, a gente tem que olhar para o céu. É verdade. E se você quiser nos passar essa lista, me indicar por e-mail, eu faço chegar e divulgar no site da IFAP. A gente tem como fazer essa divulgação, sim, né? Aqui tem, eu acho que dá tempo, se for rapidinho, para a última questão. Diz assim, doutora, que programas assistenciais poderíamos divulgar para aquelas pessoas com deficiência que não têm nenhum tipo de atendimento, principalmente financeiro? Eu não sei se é sua área saber dessa informação, mas de todo jeito é essa a última questão que nós temos aqui. Olha, você sabe que eu atendi esse sábado agora, foi o dia do atendimento, Sábado Sem Barreiras. Eu atendi uma mulher de 44 anos com paralisia infantil. Essa mulher, ela não precisava ter paralisia infantil, porque ela, em 77, já tinha vacina. Ela nasceu no estado do Nordeste, ela podia não ter tomado a vacina. Ela tem paralisia infantil, para mim, não foi vacinada. E ela, só aos 20, ela foi registrada aos 17 anos. E aos 21 anos, ela, com esse registro, ela teve acesso ao LOAS, ao atendimento. E aí ela falou, a minha vida aí mudou. E só aos 26 anos, ela teve a primeira cirurgia. Até os 26 anos, ela andava, até os 11, ela andava arrastada. Ela se arrastava. Isso foi sábado, agora, sábado passado. Então, ela se arrastou até os 11, ela teve um registro aos 17, aos 23 ela passou ao LOAS, aos 26 anos ela fez a primeira cirurgia e aos 28 anos ela começou a usar o aparelho que ela consegue ficar em pé. Então, ela falou, doutora, depois que eu tive o LOAS, a minha vida melhorou. Aí as coisas começaram a ficar melhor. Então, a gente pode modificar, isso existe, é aqui, foi em São Paulo, sábado passado. Então, nós estamos falando de coisas de antes, nós estamos falando dessa diversidade que acontece. Então, a todo momento, nós podemos transformar, porque tem alguém que ainda não tem acesso àquilo que é o básico, ao se rastejar, a não ter registro, a não ter direito, a não ter vacina, a não ter nada. Mas essa mulher conseguiu se modificar pelo serviço público. Isso que é a diferença. A saída é no serviço público. E como não, doutora? É por isso que a gente tem que batalhar, não? Serviço público e de qualidade para todo mundo, né? Com apoio da ciência, da inteligência e da sensibilidade, né? De todos nós. Eu agradeço novamente a sua presença, doutora Fátima, e ficamos aqui, né? Já estamos no nosso horário, ficamos aqui com as nossas despedidas. Eu convido a todo mundo que estiver aí assistindo e que ajude a divulgar também. Sexta-feira próxima nós temos mais um programa da série com mais
um ODS sendo trabalhado e que possa trazer para a gente contribuições para que a gente desenvolva um trabalho mais amplo na escola, mais do que a gente já faz, que já é tanto, né? Mas que a gente se prepare com argumentos, com entendimento, com informação, para ampliar esse olhar que a doutora Fátima citou tão bem hoje, né? Para que a gente veja além daquilo que a gente está acostumado, né? Porque o que a gente não conhece é que vai mudar a vida da gente, né? Porque o que a gente já conhece já fez por nós aquilo que podia ter sido feito, né? O que a gente não conhece, que a gente precisa abrir os olhos e olhar ao lado para descobrir, isso vai fazer com que a gente faça a diferença, com que a gente pense diferente, contribua de uma forma diferente nessa sociedade. A gente agradece a audiência das pessoas aqui no canal e me despeço aqui, esperando vocês na próxima sexta-feira, e passo a palavra, doutora Fátima, para a sua despedida e agradecer novamente. É só agradecimento que a gente tem a fazer, tá ok? Pois não, pode se despedir, por gentileza. Muito obrigada, foi uma honra muito grande estar com vocês nesse espaço privilegiado, para a gente poder estar dividindo a ousadia de não ter medo, e poder entender que nós podemos ser um rio ao qual não falta a outra margem. Então, nós podemos ter essa ousadia da soma, porque só essa visão coletiva, essa visão da cidadania, da educação, da saúde, dos serviços públicos integrados, vão fazer essa grande união para que haja paz, felicidade e possibilidade de sonhos. É isso que a gente quer. Ok, obrigada. Até mais, gente.